Olá, crianças! Vamos dar início a mais uma lição. Antes de começar, vamos orar e vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado ao Pai pela vida de cada criança, vencer com seus familiares. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar com o nosso versículo, que diz assim: Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Então, o que esse versículo quer dizer? Quer dizer que a gente tem que se contentar com as coisas que nós temos, né? Ser agradecidos com as coisas que nós temos. Porque de maneira nenhuma Jesus nos deixa. Ele nunca nos abandona, Ele está sempre conosco. Vamos continuar a nossa lição. Na lição passada, Elias, no final da lição, né, ele encontrou com Eliseu, né, que seria o novo profeta em Israel. Passou um tempo. O rei Acabe estava no seu palácio. O rei Acabe, ele era um homem muito rico. Ele tinha todas as coisas que ele queria. Ele possuía roupas caras, né? Ele era um rei, possuía roupas bonitas, roupas caras, coroas. Ele possuía muito ouro, muita prata. Ele tinha 2 palácios. Então ele era um homem muito rico. Mas mesmo assim, o rei Acabe, ele era um homem ambicioso. Ele gostava de ter muitas coisas. E um dia, o rei Acabe estava no seu palácio. E lá do seu palácio, no alpendre do seu palácio, ele viu uma vinha que ficava ao lado do seu palácio. Uma vinha é a plantação de uvas. E ali ele devia estar olhando aquela vinha, sentindo o cheiro gostoso das uvas. E aquela vinha tinha um dono, de um homem chamado Nabote. Então o rei Acabe olhou para aquela vinha e desejou aquela vinha. Ele quis aquela vinha para ele. Sabe, crianças? Quando a gente cobiça uma coisa dos outros, isso é pecado. Então, muitas vezes, o seu coleguinha tem um brinquedo muito bonito que você não pode ter, porque o papai e a mamãe não têm condições de ter, e você deseja aquele brinquedo do seu coleguinha. Às vezes é uma roupa, às vezes é um calçado que você deseja do seu coleguinha, que você quer ter muito, porque você não é agradecido com o que você tem. Você tem roupas bonitas, você tem sapatos, sandálias, você tem brinquedos bonitos, e mesmo assim você deseja o que é dos outros. Isso é pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Então, Acabe desejou a vinha de Nabote. Acabe era um rei, ele tinha muitas vinhas, ele tinha muitas coisas, muitas propriedades, mas mesmo assim ele desejou a vinha de Nabote. E ele saiu da casa dele, do palácio, e foi até a vinha de Nabote conversar com Nabote. E ele chegou e disse: Nabote, por quanto você me vende essa sua vinha? Eu gostaria de comprar essa sua vinha, ou então trocar por outra vinha que eu tenho. E Nabote disse: não, meu rei, eu não posso fazer isso, eu não posso vender a minha vinha e nem trocar, porque foi herança dos meus pais. Era do meu avô que passou para o meu pai e hoje é minha, e eu não posso trocar. Então, o povo de Israel tinha uma lei que
a herança não podia ser passada para outra pessoa. Se você ganhasse uma herança, essa herança tinha que ser sua. Você não podia vender. Era uma lei que Deus tinha dado. E Nabote era um servo de Deus e ele conhecia as leis de Deus. E ele sabia que não podia passar a sua herança. O rei Acabe também sabia dessa lei, né? E mesmo assim, ele queria, porque queria, a vinha de Nabote. E ele saiu dali muito chateado. Ele saiu dali triste, com raiva de Nabote. E quando ele chegou no palácio, ele entrou no seu quarto e se trancou e ficou na cama ali chorando, fazendo birra. Crianças, como é feio fazer birra. Muitas vezes tem crianças que saem com o papai e a mamãe, vão no centro da cidade, olha as lojas e vê alguma coisa e fica fazendo birra, gritando, chorando, não é? Matando a mamãe de vergonha, porque quer aquilo e às vezes a mamãe não tem o dinheiro para comprar. E a criança fica ali fazendo birra, não é? Isso é feio e é pecado. E Nabote estava ali, ó, na cama dele, sem querer comer, sem querer beber, com raiva, emburrado, fazendo birra como criança na cama. E quando a rainha Jezabel ficou sabendo disso, a rainha Jezabel foi falar com ele e perguntou por que ele estava assim, sem querer comer. E aí ele contou para ela que tinha ido na vinha de Nabote e que Nabote tinha dito que não ia vender e nem trocar a vinha dele. E ele estava daquele jeito por causa disso. A rainha ficou com muita raiva. E a rainha disse: e você não é o rei de Israel? Você pode ter todas as coisas, mas não fique assim que eu vou resolver isso. A rainha Jezabel era a rainha má, ela não amava Deus. E aí ela saiu de lá, onde estava o rei, e ela fez cartas para os anciões da cidade. Naquelas cartas ela botou o selo do anel do rei e aquela carta dizia que eles tinham que levar Nabote para o meio do povo e lá eles iam julgar Nabote, porque ela disse que Nabote tinha falado mal de Deus e tinha falado mal do rei. E depois eles tinham que matar Nabote. E ela conseguiu 2 testemunhas falsas para falar mentiras sobre Nabote. E aí eles levaram Nabote para o meio das pessoas e lá eles falaram que Nabote tinha falado mal de Deus, que Nabote tinha falado mal do rei e não deixaram Nabote falar, se defender. Depois que eles acusaram, as pessoas ficaram com muita raiva e eles pegaram Nabote e levaram para fora da cidade e apedrejaram Nabote até a morte. Sabe, criança, o pecado faz isso. A gente começa com o pecado desejando alguma coisa e muitas vezes a gente quer tanto aquela coisa, você quer tanto aquela coisa que não pode ter e termina roubando. E é outro pecado, né? Roubar é pecado. Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa que inventa uma mentira dizendo que aquilo é seu e as pessoas acreditam e você termina tomando o que é dos outros. Isso é pecado. Então, Nabote foi morto por causa das coisas do rei Acabe, do pecado do rei Acabe, da cobiça dele e por causa da rainha Jezabel. Então, depois disso, a rainha voltou a falar com o rei e disse: levante, a vinha de Nabote agora é sua, tome posse. Nabote está morto. E aí o rei Acabe foi até a vinha de Nabote. E quando ele estava lá todo feliz, sabe quem apareceu? O profeta Elias. Deus mandou o profeta Elias ir falar com o rei.
E quando o rei viu Elias, o rei já ficou assim meio com raiva, chateado, porque sabia que Elias ia falar alguma coisa que ele não ia gostar. E Elias falou para o rei e disse: você matou e tomou posse da vinha de Nabote, e por causa disso Deus vai lhe castigar. Você e a rainha Jezabel irão morrer por causa do seu pecado. Você e toda a sua descendência, toda a sua família vão morrer da mesma forma que o sangue de Nabote foi derramado e os cachorros lamberam o sangue de Nabote. Você, a rainha e toda a sua descendência morrerão e os cachorros lamberão o sangue de vocês. Que coisa triste, crianças. Tudo isso por causa da cobiça, do desejo das coisas dos outros. E o rei, quando ouviu aquilo, o rei disse que se arrependeu, rasgou as suas vestes e pediu perdão. E aí Deus mandou Elias dizer para o rei que aquilo que ia acontecer com o rei não ia ser naquele momento, mas que iria acontecer mais tarde. 3 anos depois, o rei Acabe morreu e a rainha Jezabel também morreu e tiveram mortes trágicas. E assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberam o sangue deles, do jeito que Deus tinha falado. Sabe, crianças, nós devemos ter cuidado com o que fazemos, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não podemos fazer nada que seja fora da vontade de Deus. Para poder a gente estar em comunhão com Deus, agradar a Deus, a gente precisa ler a Bíblia, orar e estar sempre aos pés do Senhor, fazendo a sua vontade. Lembra que pecado é tudo aquilo que eu penso, do que eu falo, tudo que eu faço e tudo que eu sinto que não agrada a Deus? Pois é, então nós devemos fazer tudo para agradar a Deus. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz e tudo que a gente sente tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Um beijo e até a próxima aula.